Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando um novo episódio de podcasts comemorativos dos 50 anos da Alba, falando sobre o tema de liderança. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Muito especial porque é um líder reconhecido dentro de um mercado forte que é varejo, uma figura de liderança importante e de grandes resultados. E principalmente para mim, como pessoa, pelo respeito, pelo carinho e pela confiança desse líder, me sinto muito grata por ele estar aqui para essa troca. Trata-se de Fábio Adegas Fátio, um líder que está há 26 anos dentro do Grupo Renner e que hoje ocupa, desde 2019, a presidência do grupo. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, Rosa. Obrigado. E vamos aí descobrir segredos da tua liderança. Você sabe todos, né? Talvez o pessoal possa descobrir, porque a grande maioria aprendi contigo também. Muito bom, mas é que tem aí algumas peculiaridades em essa tua jornada, porque você entra dentro da Renner como um trainee e chega, depois de 26 anos, na posição de líder principal da empresa. O que teve essa trajetória? Né? Em que momento você percebeu que você poderia ser um líder dentro dessa empresa? Teve algum evento, uma situação, um desejo teu, uma conexão com a organização? O que teve? Bom, acho que desde o início teve um pouco de tudo, né? Acho que, não sei se a pergunta é se algum dia, eu estou há 26 anos, 20 anos eu estava em outras funções, os últimos 6 como CEO da empresa. Mas às vezes me perguntam, lá quando você começou, você imaginava que você ia estar onde você está? Não imaginava. Você planejou isso? Não planejei. Mas acho que desde o início eu gostei muito do que eu fazia. Né? Eu fiz uma transição de carreira quando eu fui entrar como trainee na Renner. Eu vinha da área de construção civil, de uma empresa familiar. Sou formado em administração de empresas e acho que desde o início, desde quando eu era menino, assim, eu sempre, de alguma forma, tinha uma liderança, mas com o objetivo de ajudar, de fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu queria jogar futebol, então eu reunia a turma para jogar e eu acabava sendo capitão ou eu tinha alguma habilidade maior e escolhia o time, né, quando eu já era pequeno. Ou eu ia velejar e aprendia um pouco mais e acabava sendo capitão do barco. Eu fui na faculdade, eu gostava muito de esportes e acabava sendo ou técnico de alguns times, ou o capitão, ou o diretor da Atlética. Né? Mas por quê? Porque eu queria participar, queria que as coisas acontecessem. Algumas pessoas também gostam, outras não, outras querem participar, mas não querem ter o encargo, né, de organizar ou puxar. Eu queria tanto fazer que eu falei, bom, então eu faço, né, vamos lá, e acho que... E nesse teu relato aí tem 3 aspectos que eu gostaria de ressaltar, né? Um, que era alguma coisa que você prestava atenção e valorizava. Ou seja, prestava atenção no jogo, prestava atenção no contexto, prestava atenção na atividade e você prestava atenção. E quando digo prestava atenção, dava importância. Tá? A segunda coisa que é muito importante no teu relato é que você não esperava que ninguém fizesse algo por ti. Você, ao contrário, você mobilizava o ambiente para que ele conseguisse responder e você contribuía para essa organização, para poder conseguir aquilo que você estava gostando. Mas, ao mesmo tempo, você estava fazendo os outros gostarem, porque você trazia eles, né? E a terceira questão é que você não ficava preso
a uma única coisa. Esse mecanismo era usado para um futebol, para velejar ou para qualquer outra circunstância. Na prática, assim, eu gostava muito de algumas coisas. Sei. Queria fazer, mas eu não queria ficar esperando alguém me chamar ou convidar, se acontecer. Não, vamos fazer acontecer, né? Pois é. Então, eu não conseguia, eu sempre gostei de esportes coletivos. Eu não conseguia jogar sozinho. Então, eu falei, bom, então vou organizar, vou convidar, vou estimular que as pessoas queiram. E acabava que eu acabava liderando isso. E no trabalho não foi diferente, né? Eu descobri o que eu gostava de fazer. Eu quando saí da construção civil, eu fui morar 1 ano fora para aprender um pouco a língua inglesa, né? Morei na Austrália, Nova Zelândia, e para me manter, uma parte eu entreguei pizza, mas uma parte eu trabalhei em loja. Eu velejava, eu competia, estava tendo uma regata Volta ao Mundo, e eu fui seguir essa regata e acabei trabalhando na loja itinerante que vendia as mercadorias dessa regata. E eu adorava, né? E eu não falava nada de inglês, era tímido, e tinha que vender em inglês. Eu falei, bom, mas eu preciso me sustentar, quero estar ali, então eu vou aprender na marra, né? Então isso também fez eu me superar um pouco em algumas dificuldades que eu tinha. Quando eu comecei a ver que eu podia tanto falar com as pessoas mais, porque eu era tímido, quanto falar em outra língua que eu não sabia, e ainda assim fazer uma venda para elas, eu falei, bom, agora me superei. E comecei a gostar tanto que eu queria fazer mais. Então, quis ajudar aquela loja a dar certo, ajudar os colegas ali também, trabalhar mais, que acabava ganhando mais. Acabei virando gerente na etapa seguinte. Sei. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pensar o que eu ia fazer e me apareceu um anúncio de trainee da Renner, né? Falei, puxa, eu sou formado em administração de empresas, amei trabalhar em loja, gosto, né, de liderar, gosto de liderar no que eu gosto. E é uma empresa que a sede é no Rio Grande do Sul. Eu sou paulistano, mas a minha raiz, meus familiares são do Rio Grande do Sul. Meus pais vieram do Rio Grande do Sul. Eu falei, puxa, eu acho que é para mim, eu acho que eu preciso voltar às minhas raízes, né? E comecei no programa de trainee, não pensando em ser o presidente da empresa, mas pensando em fazer algo que eu gostasse. Certo. Né? E sabendo que eu ia ter que liderar equipes, mas eu também gosto de liderar no que eu gosto de fazer. Então, eu sempre quis ser o melhor líder para aquela equipe. Né? Isso tem uma questão que é bem recorrente, que fala assim, um líder nasce com algum dom ou um líder é possível de ser desenvolvido? Eu acho que tem ambos, né? Não sei, você é especialista, você já me ensinou muito. Não, porque você disse, em teu relato, eu quero pontuar algumas coisas interessantes, né? Que é um mecanismo que seguramente você não tinha nem percepção dele, mas que era um processo avaliativo o tempo todo dentro de você com você. Eu acho que tem algumas características que a pessoa precisa ter para gostar, para querer, né? Mas também tem que aprender, né? Acho que não basta só as características natas, né? Acho que nenhum grande líder nasce um grande líder e sem aprender nada, sem se desenvolver, né? Ele pode nascer com várias boas características, mas tem que aprender, tem que se desenvolver para poder ser um grande líder. E quem gosta, busca se desenvolver. Agora, precisa sim ter algumas características, né? Precisa ter empatia, precisa gostar de gente, né? Precisa gostar de estar trabalhando com mais gente, né? De querer fazer junto com as outras pessoas, né? E se preocupar mais com o resultado coletivo do que com o individual. Porque tem uma frase tua, né? Bem interessante. Que quem faz alguma coisa quando se faz alguma coisa para o coletivo, todos os indivíduos ganham, né? Alguma coisa parecida com isso. Eu acredito bastante nisso, porque eu acho que um líder, ele realmente se preocupa com o coletivo. Você tem chefes, né? Você tem pessoas, às vezes, que têm os seus objetivos individuais, as suas agendas individuais, e tentam dirigir ou mandar ou orientar um trabalho para aquilo. Isso, na minha opinião, não é um líder. Isso pode ser um chefe, pode ser qualquer coisa. Eu acho que um líder é quem se preocupa com o conjunto,
com o todo. Muitas vezes se preocupa menos com ele, muito menos com ele, do que com o todo. Só que fazendo isso, ele também está ganhando, né? Porque é isso que eu falo quando o coletivo ganha, né? Quando o todo ganha, todos os indivíduos que estão ali ganham mais do que se pensassem em si mesmos. Né? A liderança envolve uma intenção. Sim, propósito, intenção, vontade, atitude, né? Querer, gostar. Acho que tem várias intenções e propósitos nisso, né? Eu acho que a gente tem um papel na nossa vida no mundo. Isso a gente chamaria, porque há uma questão assim, é uma vocação ser líder ou é uma escolha? Eu acho que tem que ser ambos, né? Eu acho que você tem que ter vocação, tem que escolher e tem que se desenvolver para fazer bem feito, né? Se realmente quer ser um bom líder e gosta, você tem que fazer o melhor para o teu time, para a tua empresa ou para a entidade que você está liderando, porque a liderança real ela é para desenvolvimento de todos, né? Ela é para o teu desenvolvimento, desenvolvimento do teu time, desenvolvimento das pessoas, é para o bem coletivo. E para que todos que fazem parte daquilo, de alguma forma, né, todos os stakeholders, todos interessados naquilo, tenham um resultado melhor do que se cada um focasse na sua agenda individual. Né? Acho que o propósito de uma empresa, por exemplo, né, acho que Peter Drucker já dizia, as pessoas se juntam em organizações, em empresas, para fazerem mais coletivamente do que se elas fizessem individualmente a sua soma. Senão, poderia cada um trabalhar individualmente, você ia ter uma produção de 10 pessoas, era 10. Se você se junta numa organização, numa empresa, a produção de 10 pessoas deveria ser 100 ou 20, ou seja, tem que ser maior, né? Você tem que ter processo. Tem alguns momentos para você marcantes em que você fez conclusões ou afirmações para você de isso que você está falando ao longo da tua trajetória? Momentos marcantes, assim, olha, isso aqui foi muito forte e confirmou o que eu acredito. Tem. Ou por oposição ou por conquista. Tem vários, porque eu acho que a gente tem desafios individuais também, né? Mas quando você tem desafios coletivos de times, eles são maiores, né? São mais complexos, são maiores, mas dá mais trabalho, né? Muito mais fácil você falar, eu quero fazer isso, vou lá e faço, né? Você movimentar para que 1, 2, 5, 10, 100 mil, 25 mil pessoas façam, é mais complexo, mas é muito mais poderoso, você faz muito mais. Quanto mais complexo, mais difícil, quando você consegue, é tão potente, é um senso de realização e de conquista tão bom, né, que é um ganho coletivo, é uma vibração coletiva, é uma energia maior, é um atingimento maior, uma superação maior. Pode dar mais trabalho, mas dá mais realização também. E você consegue impactar mais positivamente, né? Então, quanto maior o teu impacto positivo, maior o teu legado, maior as tuas conquistas, as tuas realizações. Se você mira só no seu... Você acredita que crises são momentos culminantes do líder? Sim, definitivamente. Sim, é nessas horas que você... Acho que tudo na vida tem prós e contras, né? Lógico, eu não estou dizendo que a gente quer ter crises, ou escolhe ter crises, ou pede por ter crises. Longe disso, né? Vai acontecer se a gente pedir. Exatamente. Eu prefiro não ter, prefiro ter sempre coisas boas para enfrentar. Mas elas acontecem, faz parte da vida, e a gente conhece muitas pessoas de lideranças nessas horas, nas crises, né? Tem gente que se abala, né? E fica triste, ou reclama da vida e puxa, por que isso está acontecendo, e não se move. E ok, é natural, dá para entender. Mas eu acho que as pessoas que fazem a diferença são as pessoas que respiram,
entendem a situação e pensam o que eu posso fazer sobre isso. Então, assim, sim, temos um problema, temos um desafio, temos uma crise, e quanto maior a crise, maior o desafio, maior a atitude precisa ser. São soluções maiores que você precisa ter, um engajamento maior do seu time, você precisa se comprometer mais, dá mais trabalho, desafiar mais, toma mais tempo, faz você aprender mais, mas... Você, como todos nós, né, nas nossas últimas crises, a pandemia, os enchentes no Rio Grande do Sul, momentos críticos recentes, né? Como que você trabalhou esses momentos, tendo frente a você milhares de pessoas como funcionários, uma extensão imensa de lojas no país, em diferentes pontos, ou seja, territórios distantes, né? Uma complexidade para poder manejar todo esse estado de crise que a gente viveu na pandemia. Conta um pouquinho como foi esse líder em esse momento. Acho que, em primeiro lugar, eu tenho um time maravilhoso. Eu sempre tive sorte de trabalhar com excelentes times, né? Então, isso te dá uma segurança grande, né? De poder contar com o teu time e te dá uma responsabilidade ainda maior de saber que eles também contam com você, né? E você não pode decepcionar, né? Eu acho que se eu escolhi, você falou de vocação e escolha, né? Quando eu escolhi ser, uma pergunta que eu me fiz é se eu tinha vocação, né? Será que o quão vocação eu tinha, o quão preparado eu estava ou não preparado, a gente nunca está, a gente sempre vai aprendendo mais. Sim. Mas se eu tinha o mínimo de preparo para isso, e se eu tinha potencial de fazer bem o meu papel, senão não faria. E quando vem uma crise maior como essas, você relembra, né? Eu pelo menos me relembro e falo assim, puxa, eu acho que eu tenho a vocação, eu estou preparado, eu escolhi isso, e o meu time, eu conto com o meu time, eles contam comigo. Então eu não posso me deixar abalar, eu tenho que me focar no que a gente pode fazer, né? Eu tenho que entender a crise, perceber junto com o meu time, discutir o que precisa ser feito e se focar em fazer, né? Se focar nas melhores soluções e na execução dessas melhores soluções. E quando não dá certo alguma coisa, se focar em replanejar, pensar qual é a saída, qual é a melhor solução e se focar na execução. Se a gente se deixa abalar e fica, se deixa contaminar pelo sentimento negativo que traz, né? É muito difícil, são situações muito dolorosas. Isso, é nessa hora que o time precisa mais da gente. O nosso papel é dar tranquilidade e segurança para o time que está com medo e está com insegurança. Às vezes a gente também está. Mas não é que eu não tenha medo, a gente não tenha medo. Tem medo, tem insegurança. Mas a coragem é enfrentar esse medo. Né? Esse tópico, né, que você acabou de tocar, que parece um tópico meio tabu quando a gente fala sobre líderes e dirigentes, né? De que quase que obrigatoriamente eles precisam controlar seu medo, ou eles não declaram seu medo, né? Você acredita que um bom líder é aquele que expõe a sua vulnerabilidade e compartilha ela para uma construção conjunta? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que ser pessoas transparentes e verdadeiras. Eu acho que a gente ter medo faz parte da vida, principalmente numa situação dessa, né? Se alguém falar que não teve medo na pandemia, que sabia tudo o que ia fazer, ou a situação que a gente passou das enchentes, tá mentindo, né? Então, assim, não é natural, não é real, né? Eu acho que a gente tem que ser real com as pessoas para elas poderem trabalhar com a gente e confiar na gente, né? Ser real é ser vulnerável? Eu acho que sim, eu acho que a gente pode ser vulnerável. O que a gente não pode é entrar em pânico, né? Eu acho que o que a gente não tem direito, a gente tem direito de ser vulnerável, a gente tem direito de ter medo, mas a gente tem que respirar, ter a serenidade e a coragem de falar, ok, eu entendo isso, reconheço isso, aceito isso, e o que eu faço com isso?
A decisão da liderança é o que fazer com isso. Eu vou ficar petrificado, apavorado e ficar sem saber o que fazer, ou eu vou enfrentar essa situação com o meu time, para o meu time, para a minha empresa, para os meus acionistas, para os meus clientes, e vou tentar dar a melhor solução possível para isso. Né? Então, onde a gente pode ajudar, onde a gente pode construir, quais as soluções que a gente pode endereçar. Eu acho que a preocupação, a incomodação com algo, tem que gerar alguma ação. Acho que o grande ponto de uma liderança é qual é a melhor ação? Como a gente vai? Né? Como é que, com esse time maravilhoso que eu tenho, a gente constrói soluções? Né? Então, eu tenho falado muito a respeito da importância do verbo, né? Porque o verbo é ação. Então, muitas vezes pergunto para o líder qual é o verbo vigente nesse momento para a circunstância que você pede. Qual é o verbo a ser conjugado? Então, você está trazendo um ponto importante que sim, sentir, imaginar, pensar, perceber, construir, mas tudo numa direção de uma ação. Agir. Né? E ação, e um verbo é intenção, né? Porque toda intenção ela está descrita por um verbo. Então, se está sentado no comando de uma corporação, de uma empresa, no comando de um grupo, no comando dentro de um contexto, qual é o verbo de ação que você está incentivando todo mundo a conjugar? Né? Acho que a liderança está apoiada muito no verbo. Quando você fala no propósito, você fala do verbo. A gente tem o nosso de encantar. Exatamente. Que é superar a expectativa. Então, para a gente é muito claro que, assim, para encantar tem que superar a expectativa. Qual é a expectativa para aquele momento? O que precisa ser feito para aquilo? Eu preciso ajudar, eu preciso atender, eu preciso produzir, eu preciso conversar, eu preciso acolher. Então, qual é a ação de encantar? Né? O que é encantar? O que é superar a expectativa para cada coisa? Então, eu preciso liderar. Né? Então, na pandemia, a gente decidiu fechar as nossas lojas antes de ser obrigado e antes de qualquer outra empresa. E aí o pessoal, puxa, mas precisa, mas ninguém fez. Não, se precisa e alguém precisa fazer, a gente é líder de setor, vamos liderar. A gente já não é líder, então vamos mostrar. E na sequência a gente fechou, todo mundo fechou. Depois foi obrigatório. Né? Por quê? Porque a gente precisava preservar a saúde e a segurança das pessoas. Naquele momento era o necessário. Depois já não era mais necessário por muito tempo, as pessoas precisavam girar a economia, já estava demais. A gente também liderou movimentos para, puxa, está passando o limite, vamos reabrir. Né? Nas enchentes, a gente precisava ajudar e proteger e salvar. Agora a gente precisa ajudar a reconstruir. Né? E é o que a gente está fazendo. Né? É o que o time todo está fazendo. Acho que me orgulha muito o engajamento do time com isso. Né? Tanto na pandemia quanto nas enchentes. Puxa, a gente fez tanta coisa. Né? E o time tem tanto orgulho disso. E é muito claro para todos. Né? Por exemplo, a gente também tem uma questão muito forte de sustentabilidade, de inclusão social, de transparência. A gente ganha muitos prêmios mundialmente por isso. Porque as pessoas sabem que é importante, e é importante para elas, é importante para o todo. São coisas que quando a gente faz bem feito, a gente está não só girando economia, criando empregos, crescendo uma empresa que é uma referência positiva para o nosso país que precisa tanto de referências positivas, mas a gente está encantando o cliente com um produto de moda e qualidade, com um belo atendimento, fazendo isso de forma sustentável e inclusiva. Então, parece que isso que você está falando, olhando para histórico da Renner, né, como uma organização de excelente performance, que foi crescendo e desenvolvendo e trouxe para o mercado modelos, referências, padrões, etc., empresariais. Parece que
trazer uma liderança como você a descreve, né? Essa liderança que se entende, que se preocupa com o coletivo, que engaja as pessoas, que quer encantar, usa seu verbo, né? Para distinguir sua identidade. É incompatível com os números? Pelo contrário. Na verdade, sim. Isso é uma ótima pergunta, porque a gente vive num mundo tão polarizado, né? Então, lembro, na pandemia as pessoas falavam ou é saúde ou é economia. Mas vem cá, se não tiver saúde as pessoas morrem, se não tiver economia morrem de fome também. Né? São os dois, não tem um ou outro. E essa polarização agora, tem muita gente que fala, ou é sustentabilidade, inclusão, ou é resultado. Não são os dois, porque se você se preocupar só com o resultado, você vai dar resultado de curto prazo. Isso não é sustentável. Se você se preocupar só com a sustentabilidade e inclusão e não se preocupar com o resultado, você para de poder fazer isso, porque você não gera resultado para sustentar. Se você se preocupar com os dois, você dá mais resultado de forma contínua. É sustentável do ponto de vista financeiro também. Sim. Não só você faz o certo, mas você engaja mais o time trabalha com mais vontade porque gosta e acredita no que faz, produz mais, o cliente se engaja mais com isso também. Consequentemente, os resultados financeiros também são maiores e você tem um ciclo contínuo de reinvestimento. Então, uma coisa alavanca a outra e não joga contra a outra. É isso que a gente acredita. Parece que esse é um desafio atual hoje para os líderes, né? Fazer essa soma. É que eu acho que é mais fácil se falar em paradigmas, né? É isso ou aquilo. O paradoxo, né? Porque é isso e aquilo, tudo junto e misturado, é mais desafiador, é mais difícil, mas é o melhor e é o que dá certo. Sim. Né? Dá mais trabalho. Exatamente. Mas dá mais senso de realização também. Muitos fóruns que assisto no mercado e muitos depoimentos de profissionais dentro das empresas que hoje estão exaustos, que hoje estão cansados, que hoje estão tensos, que hoje estão entrando no 5º evento de burnout em 1 ano e meio. A saúde mental adoecendo, tudo isso, e estamos tentando passar a conta para as empresas. Que tipo de liderança está acontecendo aqui dentro, que tipo de cuidado é nesse contexto que se está adoecendo. Somos o 3º, 2º país em ansiedade, né? Parece que não estamos dando alguns direcionamentos ou algumas respostas às necessidades mais profundas das pessoas. Você acredita que isso está acontecendo hoje? Ou que os líderes, nesse momento, precisariam se atentar a alguns tópicos importantes, além do resultado financeiro? Tenho certeza que sim, porque eu acho que quando a gente olha só um lado, a gente perde o propósito, perde a sustentação, perde o sentido. E se você trabalha muito, eu amo trabalhar, né? Mas se você trabalhar muito sem sentido, sem propósito, realmente você cai para um problema de saúde física e mental. Agora, se você trabalha com propósito e sentido, você pode trabalhar até mais que você não percebe. É porque faz sentido e se mistura com as tuas crenças, os teus princípios, os teus valores, os teus propósitos. Dá prazer mais do que exaustão. Isso levaria, essa tua resposta levaria a afirmar que é muito importante que o líder tenha essa preocupação permanente com ele, de se rever, de se questionar, de pensar e se aprofundar sobre seus propósitos, significados, sobre ele. Sobre a pessoa dele. Eu acho que sim, acho que tudo que a gente faz na vida tem que ter sentido, tem que fazer sentido e propósito. Se não faz para o líder, tem que parar e rever, porque tem que fazer. E não só para ele, né? Quando eu falo do coletivo, tudo que um líder faz, uma empresa faz, tem que fazer sentido para a empresa, né? Para o líder, para a empresa, para o time que está ali e para cada indivíduo que está ali. Se faz sentido para todos e normalmente se é uma boa decisão, se é um bom caminho, faz sentido para todos que estão ali, que é isso que eu falo do coletivo. Se faz sentido, todos ganham mais.
e todos se motivam mais e fazendo sentido para todos se engajam mais, e tem mais senso de realização e menos exaustão. Lógico, como eu te disse, gosto muito de trabalhar, às vezes eu tenho que me cuidar para não passar do limite. Sim. Não porque às vezes nem todos os dias são bons, a gente tem problemas, mas eu gosto tanto que eu tenho que me policiar para parar um pouco, né, e me cuidar. Mas não é um fardo, é um prazer, né? Conta aí, qual é a tua proposta, o teu desafio, quando você recebe os teus trainees? Ou seja, eles estão chegando, né? O que você diz para esse celeiro todo de novos líderes que podem vir para a tua empresa? É muito bacana, né? Porque eu acho que tudo na vida a gente tem que fazer e ter gratidão pelo que a gente recebeu, retribuir e tentar construir melhor do que fizeram conosco, né? E eu fui trainee, né? Então eu olho para eles e o que te marcou na hora que fizeram a primeira apresentação da Renner? Então, era muito tempo atrás, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje, os processos, era bem mais tosco, assim, não tinha tanta coisa, mas alguma coisa ecoou dentro da empresa, muito, ecoou dentro de você. O cuidado, o carinho, né, com as pessoas. Então, a gente era uma empresa muito menor, sem processo, sem tanta estrutura, mas a preocupação com as pessoas, o carinho com as pessoas, a preocupação com o desenvolvimento das pessoas sempre existiu. Com menos estrutura, agora com mais estrutura. Acho que eu aprendi muito com muitas pessoas importantes, né, na minha vida. Sejam coaches maravilhosas como a que está na minha frente aqui, né, onde que eu aprendi demais, muito, e sou muito grato. Quanto com grandes líderes que eu tive, como a Clarice, né, o Nilson, o Ademir, né, o seu AJ Renner, que eu não convivi, ele faleceu muito antes, mas eu leio muito da história dele e aprendo da história dele, que é uma inspiração, né? Pouca gente conhece ele tanto assim, foi um dos maiores empresários brasileiros, foi um liberal, foi uma das primeiras pessoas a se preocupar com o social, a buscar os sindicatos de uma forma correta, ter cooperativas, né? Então foi uma pessoa muito inclusiva, que trabalhava o empreendedorismo social, o liberal, foi deputado, e foi um cara fascinante, né? Eu acho que muito da raiz da empresa vem dessa fundação, né? Do seu fundador. E grandes lideranças que eu tive na minha vida, no meu trabalho, e grandes inspirações que eu tive na minha casa, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, né? Minhas tias, assim, são pessoas inspiradoras. E eu acho que quando eu olho para todas elas que me ensinaram tanto e me ensinam tanto, e eu vejo outras pessoas que podem também se desenvolver e aprender para serem melhores do que eu fui, dá um prazer muito grande, né? Que eu acho que um dos maiores prazeres na vida, e você faz isso muito bem, é ajudar as pessoas a se desenvolverem. Sim. Né? Isso que é um legado grande. E eu tenho um desejo forte de que eu deixe um time melhor do que eu recebi. E que os meus futuros sucessor ou sucessora façam um trabalho melhor do que eu fiz. Né? Acho que isso é um senso de realização, isso é um legado. Né? A gente saber que a gente recebeu uma coisa muito boa e melhorou, e entregou uma coisa melhor ainda, e quem veio depois melhorou ainda mais, porque é até melhor que a gente, mas que a gente também ajudou a construir esse algo melhor, né? Que os nossos trainees sejam melhores do que eu fui, né? Que os nossos líderes sejam melhores do que eu fui, que os meus filhos sejam melhores do que eu fui. Interessante, porque nesse teu depoimento você não utilizou alguma coisa que se associa muito ao papel do líder, que é a força, né? Você usou outro tipo de força. Eu acho que a gente tem outras forças. Exatamente. Eu acho que poderia falar sobre essa, né, a força. Acreditamos naquele líder forte, aquele que é determinado, que sabe o que quer, etc. Ou não.
você não foi por esse caminho. Eu acho que a força vem muito mais da coragem, da vontade, da atitude, da resiliência, do amor, da motivação, que é uma força enorme, do que da força bruta, que não está ligado à liderança, está ligado a mando. Né? Eu acho que eu acredito mais na força do bambu do que da tora. Né? Eu acho que a gente tem que ser forte, resiliente, flexível, né? Do que rígido. Né? Alguns momentos de crise você tem que ter um pouco de rigidez, sim. Às vezes você tem que puxar mais, mas eu acho que a força como antigamente se acreditava da liderança, aquilo para mim não é liderança, aquilo para mim é mando. Né? Mando e comando. Né? Exatamente. E o que você imagina, o que você deixaria como mensagem, tá? Para as novas gerações, tão diferentes hoje, né, do que foram 5 ou 10 anos atrás? Eu assim, às vezes as pessoas falam assim, a geração X ou Y, ou Z, ou Baby Boomers, ou são melhores ou piores, a nova, a antiga. Cada um talvez defenda a sua ou não, ou ataque a sua. Eu não acredito que é melhor ou pior, é diferente. Né? E eu acho que cada uma consegue aprender com a outra. Né? Acho que o que eu diria para as novas gerações é que você precisa amar o que você faz. Né? Eu acho que a gente não trabalha por obrigação. Eu acho que todo mundo precisa ter seu rendimento, seu provento, mas trabalhar só por isso é muito pobre. Né? E acaba empobrecendo mesmo do ponto de vista financeiro também, porque você não consegue crescer. Né? Agora, trabalhar no que você acredita, no que você gosta, no que você ama, encontrar o que você ama e fazer por prazer, você acaba tendo uma riqueza muito maior de rendimento, né? Uma satisfação pessoal maior. E é gostoso, o trabalho não é ruim, é uma delícia. Né? Assim, o lazer também é muito bom. Mas o lazer é muito bom porque a gente trabalha muito, precisa ter outro momento diferente, né? Se a gente não trabalhar muito, o lazer é chato também, né? Ficar o tempo inteiro de férias não é muito gostoso, né? Isso pode abrir um outro podcast, né? Sim. Quando falamos hoje de todas as transformações tão velozes que estão tendo dentro das organizações, principalmente a partir da tecnologia, né? Onde muitas condições mudaram de tal maneira e tão radicalmente que estão colocando em questão isso que você está colocando. Mas você sabe que eu acho que se a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente não para de aprender. Né? E eu acho que as gerações podem aprender sempre umas com as outras. Né? Então, eu acho que as gerações mais antigas podem aprender muito com as mais novas, observando inovação, novos modos de fazer melhor. E as mais novas podem aprender com as mais antigas as experiências também, do que deu certo, deu errado, mas sempre tem novas formas e novas tecnologias, sim. Mas o grande ponto é você gostar e se interessar pelo que você faz. E não deixar de aprender nunca. Né? Porque a partir do momento que você deixa de aprender ou quer defender o que você sempre fez, é o início do fim, né? É verdade. Até porque estamos assistindo, né, como a própria sociedade cria, a natureza do homem, né, vai criando novas modalidades. E de repente estamos vendo emerger uma economia social. Estamos vendo emerger movimentos fortes em relação à defesa de direitos ou de condições da mulher. Estamos com movimentos de cuidados e preocupações com as novas gerações, nascimento. E teremos, com certeza, muitos desafios à frente para mão de obra, para o que vai acontecer para dentro das empresas. Novas formas de trabalho, novos tipos de negócio, novas interações, novos hábitos. E eu acho que o importante é estar sempre procurando aprender, inovar, se desenvolver. E quando a gente fala de consumidor, que é o meu negócio, os hábitos de consumo mudam, as necessidades mudam, né? Os produtos mudam. O importante é você estar sempre antenado
para ver como você supera a expectativa do teu cliente, né? O que ele precisa, o que você precisa se desenvolver para poder superar essa expectativa, para poder encantar. E com certeza não vai ser fazendo a mesma coisa que você fez a vida inteira. Exatamente. Senão realmente... E aí eu até vou ousar, né, falar um pouco de uma coisa que é bastante inspiradora. Ultimamente eu li muito li Confúcio, né? E Confúcio fala sobre um termo sobre o ser humano, que ele somente é um ser humano quando ele pratica a humanidade. E o que é humanidade? Humanidade é a intenção de vida que você, indivíduo, tem para você mesmo. E a intenção de vida que você dedica ao outro. Né? Então, e dali decorre, né? O respeito, dali vai decorrer a ética, daí decorre a colaboração, daí decorre tudo. Então, a liderança, na realidade, eu diria que é um estado de ser, onde a intenção de vida é o maior exercício que se faz entre as pessoas e os grupos. Você sabe que eu acredito fortemente nisso, né? E eu tenho, para mim, é muito claro para mim a minha intenção de vida, né? Acho que cada um tem a sua. Eu quero contribuir, eu quero ajudar, contribuir, quero ser um exemplo positivo para as pessoas que convivem comigo. Eu quero ser o melhor pai que eu puder para os meus filhos, quero ser o melhor marido para minha esposa, quero ser o melhor filho para os meus pais, quero ser o melhor irmão para minha irmã, quero ser o melhor amigo para os meus amigos, e quero ser o melhor líder para o meu time, né? E eu quero que quando eu não estiver mais aqui, ou quando eu estiver, ou quando eu não estou presente, que os meus filhos tenham orgulho de serem meus filhos, que o meu time tenha orgulho de trabalhar comigo, assim como eu tenho orgulho deles, de todos eles que eu citei. E eu acho que se eu tenho orgulho deles e eu gosto de estar com eles, eu amo todos eles, eu tenho obrigação, é minha intenção e obrigação que eles também tenham o mesmo, né? Sim. E que eu possa ser um exemplo para alguns deles, né? Você falou dos trainees, que possa os meus filhos falar, puxa, isso que meu pai fazia era legal. Com certeza muitas coisas não eram, mas que eles possam ter algumas coisas que ajudem eles a serem melhores que eu, e talvez um pouco por terem me observado pelo meu exemplo, o meu time também, né? Que eu tenha ajudado a formar um grande presidente de uma empresa tão boa quanto o maior, ou a mesma empresa maior e melhor, porque alguma coisa também aprendeu comigo. Então, acho que isso é legado, a minha intenção é que eu possa deixar coisas positivas e influenciar positivamente todo mundo que convive comigo de alguma forma. Nem sempre eu consigo, né? Muito, mas a intenção é essa, e é firme. E exatamente essa intenção firme é que distingue Fábio. Muito bom conversar contigo. Emocionante. Muito bom estar aqui. E principalmente é porque o mundo real, pragmático, do número, da operação, do processo, do mercado, do cliente, das negociações, ele tem como sustentação exatamente tudo que nós falamos hoje. Né? É que os números são consequência, né? Exatamente. Os números são consequência disso. E isso tudo não é para não ter bons resultados, é para ter resultados ainda melhores. Exatamente. Mas se a gente mira só no número, a gente não consegue chegar nele. Não. Né? Porque é consequência, a gente tem que fazer o que está antes disso. Fábio, foi muito gostoso estar contigo hoje. E espero que vocês possam nos seguir, porque teremos muito mais conversas em outros podcasts.
Vamos agradecer, Fábio. Obrigado, Rosa. Eu que te agradeço. Gratidão. Foi, como sempre, uma delícia estar contigo aí. Gratidão enorme para ti por tudo e parabéns pelos 50 anos da Alba, pelos teus 85 anos. E obrigada por eu fazer parte da tua história também. E eu também, você é uma inspiração para mim, sabe disso. Obrigada, Fábio.